Pelo que estou entendendo, me corrijam se eu entendi errado. Nessas redes de tráfico, o Estado é o protagonista. Bom, o Estado delega, lucra com isso. Ou seja, o Estado cria um negócio que é a tutela de menores, que supostamente deveria investir recursos para proteger crianças que estão desamparadas. A realidade é que isso gera um negócio que está ligado a entidades supostamente sem fins lucrativos, que na maioria das vezes estão conectadas. Além disso, há partidos ou amigos deles e que assumem o cuidado dessas crianças por 4.000 por mês. E 4.000 de dinheiro público, claro. Obviamente isso vem de dinheiro público, de orçamentos. E o que acontece é que as crianças ficam em total desproteção. Ou seja, não é que venha um ministro abusar de uma criança, é que se tutela crianças das quais depois ninguém realmente se preocupa em protegê-las. Para você ver, ou seja, provavelmente pelo que vimos, do começo ao fim. Como o Estado intervém na tutela de uma criança, depois uma menina fica desprotegida e sofre agressão sexual. Com total negligência da administração, pois é o caso que Justiça Poética acompanha, de uma menor que entra em contato com Justiça Poética através do nosso número de WhatsApp, internada em centro de menores. Depois de ter sido estuprada e depois de ter passado alguns dias em coma, porque a polícia a encontrou depois de ela ter sofrido o estupro. E ela pede minha ajuda de tal forma que, bom, avaliamos o caso e ele se enquadra nos estatutos da associação. Certo, vamos entrar nesse assunto. Primeiro desafio: como um menor consegue advogado na Espanha? Essa menina, que é maior de, quer dizer, que tem 16 anos, tem 15. 16 anos. Ela quer me designar como seu advogado e que Justiça Poética a defenda no processo que se abre por sua violação e diante da administração para garantir seus direitos. Bom, então, para que essa menina possa nomear um advogado, ela tem que fugir do seu centro, para que eu possa ir com ela para o cartório e diante do tabelião, ela diga que quer que eu seja seu advogado para defendê-la no caso da sua violação. E diante da administração, o que acontece é que chegamos ao cartório sem o registro geral, porque o registro geral é retido pela administração, e então, como alguém pode assinar uma procuração no cartório? Ou você tem documentação, ou precisa ir com 2 testemunhas adultas que certifiquem que você é quem diz ser. Preciso encontrar 2 pessoas que conheçam essa menina e vão ao cartório para confirmar que ela quer me nomear. Seu advogado é quem diz ser. Consigo uma ata notarial e, bom, encontrar um tabelião que também tenha coragem de fazer uma escritura desse tipo. Consigo o tabelião, consigo a escritura, uma designação de letra e a escritura de letra. Vou para o meu escritório e a polícia encontra a menina, a detém e a leva de volta para o centro. Enquanto a detém, ela me envia mensagem no WhatsApp. À tarde vou ao centro de menores, um centro de menores em regime fechado, e vou com minha escritura notarial e gravando a conversa com a educadora que me atende. Vim ver minha cliente com escritura notarial e designação de advogado, mas ela disse: "Não, você não pode ver a menina, precisa de autorização do Principado das Astúrias." Eu respondi: "Como assim? O Principado das Astúrias precisa autorizar um direito fundamental, que é a assistência de um advogado." "Olha, o que a senhora está me dizendo? Eu quero ver minha cliente." E ela diz: "Não, não vai vê-la. Fale com a secretaria." Eu digo não. Se não me deixar vê-la, vou chamar a Guarda Civil. Faça um boletim de ocorrência porque mesmo com escritura notarial, você impede que eu veja minha cliente. Um assassino deve ver seu advogado. A polícia prende estupradores e assassinos. E o acesso ao seu advogado é imediato, e a presença diante do juiz acontece em menos de 72 horas. E eu falava: "Você percebe que está tirando de um menor direitos que até o pior criminoso tem?"
Não, pois não vai saber. E com uma arrogância, pois não vai saber. Pois não sei o quê? Bom, então chama a guarda civil e chama a guarda civil. E aí a guarda civil vai até a porta do centro de menores. E dizem pra ele que não. O guarda civil, ele me diz: Mário, nem nós podemos entrar. O guarda civil sugere que há celas de castigo no centro de menores. Bom, então eu vou a um tribunal para apresentar um habeas corpus para falar com uma juíza. Tenho minha cliente menor de idade retida dentro de um centro fechado. Fui designado advogado dela, mas o centro não me permite assisti-la e não sei o que acontece com essa menor lá dentro. Negaram meu habeas corpus dizendo que não há nenhuma detenção ilegal. Bom, negaram meu habeas corpus. Vou ao tribunal, onde está sendo conduzido o processo pela violação que essa menina sofreu. Bom, então demora 1 mês e meio para que um juiz emita uma ordem judicial para que o Principado das Astúrias permita que um advogado veja seu cliente menor de idade. A administração, que deveria proteger a menor, precisa de ordem judicial para não violar seus direitos e permitir que ela veja o advogado. E claro, quando eu vou com essa ordem judicial ver minha cliente, ou seja, no centro de menores, como se eu fosse, eles me tiram o celular. Quase passam um detector em mim, obviamente, para que eu não grave nada lá dentro. E claro, quando trazem a menor para mim, a diretora do centro de menores me diz: não, ela pediu que uma educadora estivesse presente. Quando vocês assistirem, eu levei para que assistíssemos a declaração do investigado no caso de estupro. Eu digo: quero ficar a sós com meu cliente, tenho direito à comunicação confidencial com ele. A menina logo me fala: Mário, me forçaram a assinar um papel dizendo que quero a educadora presente. E eu pergunto: como você assina isso, Mário? 23 horas em uma cela de castigo por dia. Ou seja, me trancam 23 horas diárias em um quarto de 2x2, onde a única coisa que tem é um colchão. Se eu incomodar, eles até tiram o colchão. Saio meia hora para jogar ludo com um educador e quando preciso ir ao banheiro, chamo. E em um país ocidental com suposta garantia de direitos. Ou seja, imagina um criminoso em uma prisão que denuncia isso, o escândalo que daria. E eu, com o relato da menor, preparo uma queixa criminal por crime de tortura. Como deixar uma criança 23 horas trancada em cela de castigo? A Guarda Nacional já havia me dito que isso acontecia. Apresento a queixa. Em tribunal de instrução rejeitam a queixa. E a razão da juíza de instrução é que não pode haver uma cela de castigo porque as instalações estão homologadas. Olha, estou falando de um quarto que basta. Um quarto onde você pode trancar alguém. Há um relato e, claro, quando faço a queixa, eu já ia com testemunhas. Porque essa menor me deu o contato de outras menores que agora já são maiores de idade, que já foram expulsas do centro, que moraram lá e que me relatam torturas. Mário, nos centros de menores existem pontos cegos onde as câmeras não gravam? Uma me disse: bateram minha cabeça em um extintor. Um menino era ajoelhado sobre grãos de bico segurando pratos. Se deixasse cair as frutas, apanhava. E você fala, claro, quando entra nisso, acaba entrando em contato com um monte de pessoas que passaram por centros de menores. É o inferno, eles te contam as coisas. E o que acontece é que, como são menores, como não podem ter acesso à sua documentação, o quê? Que trabalho para que essa menina conseguisse um advogado. Nós vivemos isso na Associação Justiça Poética e sabe o que aconteceu? Assim que a juíza pergunta: esse é o seu advogado? E tem que mostrar para a menina que em 20 dias devolveram a tutela para a mãe. Ou seja, um menor interessa ser tutelado enquanto não está defendido. No momento em que essa menina teve um advogado, de repente a sua desproteção desapareceu.